Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos fazer uma comparação entre as duas ferramentas de inteligência artificial, Google Bard e ChatGPT. Vamos identificar então qual das duas tem melhores respostas para a gente trabalhando com Excel e com linguagem VBA e SQL. Então, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo, uma formação profissional em Excel, que vai desde o Excel básico até a programação VBA. Nele, no momento, tem 9 cursos, 114 horas de vídeo. Acesso é vitalício, então você vai comprar uma vez e sempre vai ter acesso. E toda vez que tiver uma atualização, novos cursos, novas aulas, você tem acesso também. Tudo com certificado. Nele, no momento, você tem Excel básico, avançado, Excel matrizes dinâmicas, você vai ter ainda curso de Power BI, Power Query, você vai ter curso de Excel Dashboards. Então, todos esses cursos, cada um deles, uma formação separadinha para você, com um certificado ao final e prova. Ok? Tudo isso para você, então, se destacar no mercado de trabalho, conseguir aquele aumento e aquela promoção que você almeja. Então é isso, vamos ao nosso vídeo. Então, nesse vídeo, sem mais delongas, nós vamos ver quem é melhor, se o ChatGPT ou o Google Bard. Claro que aqui nós vamos aplicar ele nas nossas funções aqui do Excel. Nós vamos ver alguns detalhes, ver como elas funcionam, ver as suas diferenças. Eu vou colocar elas lado a lado para a gente poder comparar os resultados e ver qual vai ser melhor para você utilizar no seu dia a dia. Então, vamos lá? Eu fiz aqui um teste que eu utilizei, um teste de entrevista de emprego que está gratuito aqui no Guia do Excel. Então, eu peguei uma parte dele e eu coloquei ali para ver qual dos dois vai dar a resposta mais correta, né? Vai nos ajudar melhor. Então eu coloquei aqui todas as perguntas, né, que nós tínhamos esse teste, eu preparei uma partezinha dele ali, e nós vamos comparar, colocar lado a lado e comparar e ver aplicar ele no Excel para ver qual vai dar o melhor resultado, ok? Então a primeira que nós temos aqui, oculte as linhas de grade em uma planilha Excel. Vamos abrir agora o navegador e vamos ver como é que funciona. Então daqui, então você vai abrir bard.google.com e aqui no ChatGPT, né, chat.openai.com. Então tá aqui os dois lado a lado. E eu vou colocar então aquela pergunta que a gente tem aqui no nosso slide aqui, nosso slide, e vamos perguntar ali para o Google. Então aqui, e para o Google e também para o ChatGPT, tá? Vou até dar uma vantagem de começar com o Google aqui, vou dar um enter aqui também, vou ver até com relação a tempo quanto demora mais. Então, como pode notar, esse aqui deu a resposta antes, e esse aqui ele começou a dar a resposta antes, certo? Então aqui vamos ver os detalhes dele, posso ajudar com isso. Abra a planilha do Excel que você deseja alterar, exibir, clique na guia exibir, caixa linhas de grade, ok? Então lá, nosso Excel, estou aqui, ele estava assim então por acaso, né? Então ele mandou vir aqui em exibir, linhas de grade, né? Mostrar linhas de grade e nós vamos desabilitá-las aqui, pronto, ok? Vamos ver aqui também o ChatGPT para ver o retorno dele. Então aqui, mais detalhado talvez. Abra a planilha Excel, selecione as células que você deseja ocultar as linhas de grade, clique no botão selecionar tudo, tal, esquerda, com as células selecionadas, página inicial, faixa de opções ribbon, página inicial, edição ou células dependendo da versão, bordas, opção bordas, no menu opções de borda, desmarque as linhas de grade que deseja ativar a exibição das linhas de grade. Então, basicamente, ele está mandando fazer isso aqui, né? Ele estava assim, ele mandou vir aqui tirar essas linhas de grade aqui, tirar essas bordas. Não é exatamente o que a gente queria. O que a gente queria era simplesmente ocultar as linhas de grade por padrão, certo? Então, teoricamente, aqui o retorno que foi dado ali pelo ChatGPT foi pior do que o retorno dado, ou pelo menos ele entendeu de outra forma, não que não vai funcionar, mas não é exatamente a pergunta que a gente queria responder. Muito bem. Vamos para a segunda pergunta aqui. No Excel, vamos abrir lá no nosso... Então, pontinho aqui para o Google Bard, ele deu uma resposta melhor do que a gente tinha aqui. Ok? Pelo menos por essa parte aqui foi melhor. Abrir novamente aqui. No Excel, converta a lista ao lado, em tabela e nomeie para ter clientes. Então, eu tenho uma lista e eu quero converter ela em uma tabela. Quero chamar essa lista de tabela. Ok? Quero mudar ela para tabela e mudar o nome para ter clientes. Vamos ver esse procedimento, então, como é que ele vai ser feito aqui nos dois. Então, de novo, eu só vou copiar eles aqui e vou abrir novamente, então, os nossos navegadores.
Vou colocar aqui o nosso texto. Enter e Enter. Então, de novo, o ChatGPT começou antes. E aqui, o Google Bard deu a resposta antes. Então, selecione a lista que deseja converter em tabela, inserir tabela, criar tabela, ok? A lista será convertida com o nome padrão tabela 1. Para renomear a tabela, selecione-a e digite um novo nome de título para a tabela. No seu caso, você deve selecionar ter clientes, digitar ter clientes. Muito bem. Agora vamos dar uma olhada aqui no retorno que teve o ChatGPT. Para converter a lista de uma tabela em Excel e nomeá-la com ter clientes, siga os seguintes passos. Supondo que você tenha essa tabela. Você vai agora para converter ter clientes. Selecione toda a lista, está correto? Com a lista selecionada, vai selecionar inserir, tabela, ok, tá certo. Minha tabela tem cabeçalhos, ele está dando mais detalhes aqui, né? Possui cabeçalhos, clique em ok. Convertida com formatação especial, clique na guia design, o que é correto. Para a criação de tabela, você encontrará também nome da tabela, com um nome padrão, por exemplo, tabela, ter clientes, renomear. Tá perfeito. Tanto um quanto o outro deu o retorno correto. Esse aqui foi mais resumido, não está incorreto. Esse aqui está mais detalhado, e aqui ele fala também da tabela design, que é o que aparece também quando a gente vai colocar o nome dela. Aqui ele não aparece. Então, daria ponto aqui para o ChatGPT, tá? Porque essa questão aqui, ó, inserir tabela, ok. Deixa eu voltar como estava, converter em intervalo, como estava antes. Então, vamos dizer aqui, inserir, né? E vai colocar como tabela, inserir tabela, que foi o que os dois mandaram fazer. Só que depois ele fala aqui do nome, né? Apesar de ele já aparecer aqui, mas era bom dizer que está na design tabela, e daí você poderia colocar aqui como ter clientes. Então, as duas, ali nesse ponto, elas acertaram. Tá ótimo. Agora, vamos botar uma cor. Na tabela ter clientes, deixa eu copiar aqui, tá? Essa é a pergunta. Mas deixa eu abrir também o nosso PowerPoint. Detalhe, esse PowerPoint ele foi feito aqui utilizando a inteligência artificial do PowerPoint, tá? Então nele ele já faz essa parte aqui de montar os designs. Eu deixei ele montar o design pra gente hoje. Olha, então cada design você vai ver que ele é diferente. Não foi porque eu fiz, só coloquei o texto e a imagem e ele já montou pra gente. Depois eu posso mostrar para vocês como é que faz também. Então na tabela ter clientes aplique o estilo de tabela azul claro, estilo de tabela clara 20. No Excel, converta a lista ao lado em tabela e nomeie como ter clientes. De novo, vamos lá então para o nosso navegador. Muito bem. Vou colar então aqui sem muitos detalhes, ó. Estou colando exatamente como a gente tinha na prova lá também, tá? Então ali, ó, ele está falando a ter clientes, eu estou falando da tabela que eu acabei de dizer para ele criar, tá? Então ele está dizendo aqui e aqui também. Vamos ver se ele entendeu. Posso ajudar com isso? Selecione a tabela de clientes, ok. Na guia design, ok. Estilo de tabelas, tá certo. Estilo de tabelas, suspenso, azul claro. É isso aí. Tá, esse aqui foi mais sucinto, novamente. Agora, certifique-se que a ter clientes está selecionada. Na guia design está ok. Essa guia aparece automaticamente quando aparece selecionada, ótimo. No grupo de estilos e tabela, você encontra vários estilos. Então você vai com o cursor e escolhe a tabela 20. O interessante é que esse aqui dá mais detalhes. O ChatGPT ele dá mais detalhes do que é para fazer do que nós temos aqui no Google, tá? Então vamos de novo lá no Excel. Então está mandando aqui pegar o estilo tabela, design tabela, ele mandou vir aqui no azul claro 20, que é esse aqui, ó, azul claro, estilo tabela 20, tá ok, selecionou e tá ok. É isso que era para ser feito, tá? Então ele falou que tinha, quando aparecia design tabela e aparecia aqui, tá? Muito bem. Agora nós vamos inserir uma coluna após o nome e sobrenome, tá? Que está aqui. Eu quero colocar então o nome completo, juntando então essas duas, o nome e sobrenome ali, utilizando uma fórmula. Agora vamos testar isso nos dois também. De novo, vou colar aqui, vou dar uma vantagem para o Google e vou depois clicar no ChatGPT. Então aqui novamente. É uma coisa que me incomoda também essa questão que esse demora menos do que esse. Isso não importa. Não é isso que a gente está muito analisando. Pode ser para você, mas para mim não incomoda em nada. Então veja só os exemplos. Vamos lá. Claro, posso te ajudar com isso, tá? Muito bem. Chamar no completo e colocar, ó. Então, aqui estão as etapas para inserir e colocar o espaço. Selecione a célula na qual deseja inserir a fórmula. Na barra de fórmulas, digite concatene, já está em inglês, concatenate, seria concatenar, né, verdade? Mas tudo bem. E aqui ele está botando vírgula ao invés de ponto e vírgula. Muito bem, tudo bem também. Então talvez ele esteja utilizando
Vamos ver aqui o formato está correto. Se ele está correto aqui, vamos ver o retorno que nós tivemos aqui. Aqui já vai funcionar direto, sem usar a função concatenar, tá? Ali, ó, já está direto aqui, vai funcionar. Esse também vai funcionar, tá? Só que tem que ficar passando ponto e vírgula ao invés de vírgula. Tudo bem? Tá? Então aqui já temos a primeira questão, que ele está passando aqui a fórmula em inglês. Vou pedir para ele aqui, faça a fórmula em PTBR para o Excel. Vamos ver se ele vai fazer. Tá? Vamos dar uma chance aqui para o Google Bard. Concatenar ainda continua errado com relação à vírgula, mas tudo bem, vai funcionar também. Aqui interessante também, que ele fala para adicionar a coluna, que aqui ele não falou de adicionar a coluna, certo? Não falou de adicionar a coluna. Aqui ele já fala, insira uma nova coluna após o sobrenome. Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse em inserir. Então aqui já tem um ponto que o ChatGPT ele já é mais detalhado e também ele já fala, ele não perde muita coisa. Então aqui eu estou falando para ele, insira uma coluna, e ele está inserindo uma coluna. Aqui ele já não está falando, não está inserindo. Ele só está mandando a fórmula. É claro que essa aqui vai funcionar. Essa aqui, vamos usar o concatenar ali, tá? Que ele mandou, então. Essa aqui vai funcionar perfeito, sem problema nenhum. Vamos abrir o Excel. Então nós temos aqui a coluna que a gente inseriu, né? Concatenar. Vou ter que mudar aqui ponto e vírgula, tá? Porque ele não passou. Então tá aqui. Só que, claro, nesse caso aqui eu vou passar, não é a A2, né? Vai ser essa e tá ok. Então funcionou, tá perfeito, não tem problema nenhum, funcionou ok, com a função concatenar. Também poderia ter sido feito com aquela função do Excel, também vai funcionar sem problema nenhum, tá? Que basicamente ele disse para fazer isso aqui, dar um espaço daí, e comercial, e pegar aqui também vai funcionar perfeito, sem problema nenhum. Muito bem. Vamos para a próxima. Então essa é um pouco mais complexa. Eu estou mandando ele calcular a idade baseado na data inicial. Então, como é que eu faço? Vou pegar aqui, no Excel, calculo a idade de cada pessoa da tabela T-Clientes. Vamos abrir aqui de novo o nosso... Tá? Muito bem. Insira uma coluna para o sobrenome, que foi o que a gente fez agora há pouco, né? E aqui no Excel, calcule a idade de cada pessoa na tabela T-Clientes. Faça a fórmula em Excel PTBR, usando ponto e vírgula ao invés de vírgula. Eu estou falando para ele, então, que é para colocar na T-Clientes, na coluna idade, que já existe, né? Calcule a idade para cada um deles ali. E faça ali utilizando ponto e vírgula ao invés de vírgula. Muito bem. Vamos mandar ele calcular, então. Vamos voltar para lá, então, no Google Bard e no Excel. Né? No ChatGPT e no Google Bard. Muito bem. Vou colocar aqui direto, então. Vou mandar ele fazer. Essa aqui não é uma fórmula mais tão fácil quanto a outra, tá? Então aqui ele está falando date diff, diferença de data aqui entre A2, hoje, e Y years. Esse aqui é bem interessante que ele mandou utilizar. O date diff não é uma função padrão do Excel. Não é um padrão do Excel, é uma função oculta do Excel. A gente pode testar isso aqui. E aqui no ChatGPT, ele utilizou a padrão, utilizou hoje menos a data, né? E aqui, dividido por 365,25. Então, vamos testar isso do Excel aqui do Google. Ele passou aqui uma coisa bem interessante. Passou dateDiff, que é uma função oculta dentro do Excel. Mas deve funcionar com relação ao que ele mandou vir aqui somente as diferenças de anos. Pode ser que funcione, pode ser que não. Vamos fazer um teste aqui verificando. Entre a data inicial, 3, 2, 1. Muito bem, então os dois deram resultado aqui. O primeiro está mandando usar uma função oculta do Excel, tá? Então o Google Bard está mandando utilizar uma função oculta do Excel, enquanto que o ChatGPT está fazendo um cálculo aqui para a gente verificar a idade. Vamos testar os dois. Aqui, ao invés de dar dateDiff, eu vou dar um desconto aqui, mas o nome é DataDiff, tá? Então vamos botar aqui, vamos testar então o DataDiff. O primeiro parâmetro é a data inicial, o segundo é a data do dia de hoje, por exemplo, e aqui ele está mandando buscar em anos. Então ele vai pegar as datas entre hoje e esse ano ali, identificando apenas a diferença de anos. Nota que quando eu abrir aqui, ó, vamos dar DataDiff, ele não vai aparecer os parâmetros. Ele é oculta dentro do Excel. Ele aparece assim, ó, embaixo, mas não tem parâmetros, tá? É uma função que não é utilizada no Excel por padrão. Vamos ver se deu certo, então. Então aqui, DataDiff, ele deu exatamente a idade correta, 20/10/93, estou certinho, né? 29 anos, tá ok, né? Então tá
está funcionando direitinho ali com relação a isso. Então, até aqui, ó, também está certo. 18 do 8 ainda não foi feito. 18 do 7 barra 1935, daí ele já passa. E se eu colocar dia 19, seria amanhã, daí ele não passa. Então, está correto aqui o ChatGPT, aliás, o Google Bard, ele fez correto, apesar de que ele está utilizando uma função que é oculta dentro do Excel. Né? Funciona, mas é uma função oculta dentro do Excel. Eu daria um ponto para a pessoa se ela fizesse isso por questão de conhecimento, mas eu não utilizaria ela por padrão aqui em soluções. Agora, com relação a essa do ChatGPT aqui, que ele mandou o cálculo, vamos testar ele dentro do Excel. Então, tá aqui, resultado que a gente teve. Vou botar aqui idade 2. Muito bem. Bom, aqui, hoje menos essa data inicial que nós temos ali dividido por 365,25. Vou dar um Enter. De novo, vou pegar esse pincel aqui e vou formatar ele. Então, tá vendo aqui? Aqui já deu erro. Então, quer dizer, a fórmula que foi passada pelo ChatGPT está incorreta. Ele não está calculando a idade corretamente. Está dando o ano a mais. Então, vamos tentar ajudar o ChatGPT, só para testar mais uma vez, só dar uma chance para ele. Vou falar para ele assim, o seguinte: o cálculo está incorreto. A data não está considerando a idade, né? Data não, o cálculo não está considerando o dia e o mês para a idade. Vamos dizer assim para ele, para ver o que ele vai fazer. Então ele está pensando novamente, você está correto, ele está falando que eu estou correto. E agora ele está mandando utilizar, então, você pode usar a função dateDiff, o que também é bastante curioso, né? Ele está mandando utilizar a função dateDiff, exatamente como a gente fez aqui no outro, só que nesse caso aqui, ele está fazendo um outro cálculo bem diferente ainda. Olha só. Então esse aqui não acho que seria o mais correto, tá? Ele poderia usar a função fração ano, que poderia ficar melhor. Use a função fração ano e int. Vamos ver se agora ele faz corretamente. Ó, ele pede desculpa e ele normalmente ele vai tentando. Dificilmente ele vai dizer assim, olha, não sei o que fazer, tá? Enquanto que isso eu já vi no Google Bard. Mas, ali agora, né, eu dei uma mão para ele, daí agora, teoricamente, ele deve funcionar direitinho. Tá? Então ele está explicando aqui com relação ao cálculo, né? Vamos pegar ele aqui novamente. Vamos passar aqui agora novamente. Fração ano, hoje, muito bem. E aqui eu estou pegando, então, qual é a data. Fração ano. Agora sim. 39, 29, 36, 87. Agora deu correto, tá? Então, usando a função fração ano, deu certinho aqui, tá? Mas eu tive que ficar explicando ali pro Google, pro ChatGPT, né? Para ele fazer isso. E além disso, ele também botou em fração, que seria como se fosse, por exemplo, em português, em Portugal, por exemplo, tá? Então, não é perfeito, nenhuma das duas linguagens é perfeita, mas aqui ganhou nesse caso, tá? Muito bem. Continuando, então, vamos para mais testes. Deixa eu abrir o nosso PowerPoint aqui, vamos ver. Então, aqui, ó. Primeiro, cria uma fórmula onde, se a célula E3 for menor, então 1.000. Então, 5%. Menor que 1.000, então 5%. Se não, se menor que 2.000, então 6%. Se não, 7%. Em PTBR, substitua ponto por vírgula em PTBR. Muito bem. Vamos pegar aqui, então, na nossa... Aqui está melhor, mais fácil para ele copiar. E agora vamos abrir, então, aqui, os navegadores. De novo. Vamos ver se as fórmulas vão dar ok. Então, se E3 menor que 1.000, deixa ele terminar, melhor para a gente. Se E3 menor que 1.000, então E3 vezes 0,05. Se E3 menor que 2.000, então E3 vezes 0,06. Se não, E3 vezes 0,07. Tá correto, tá? Tá corretinho, tá funcionando direitinho aqui. A vírgula tá perfeito também, ao invés de usar ponto. Tá ótimo. Muito bem. E aqui nós temos, ele botou um if, mas vamos considerar. Ainda está errado, né? Porque eu mandei para ele colocar em PTBR. Mas, ok. Se E3 menor que 1.000, 5%. Se E3 menor que 2.000, 6%. Se não, 7%. Vai funcionar tanto um quanto o outro, então ok.
Mas o Google, aqui o ChatGPT novamente ele pegou e colocou na linguagem correta. Se eu copiar e colar, provavelmente ele já vai funcionar direitinho aqui no nosso Excel, né? Então, se eu pegar aqui e colocar a comissão apontando aqui para a célula, dá um Enter, e nota que ele já está pegando direitinho, ó. Está pegando os cálculos e fazendo corretamente. Interessante que eu passei para ele qual é a célula. Estou passando para ele que é na E3. Então, ele já colocou a fórmula correta para aquela função, e aqui também, usando aquela célula também. Muito bem. Agora vamos pegar um pouco mais pesado. Muito bem. Crie um procedimento no Excel VBA para alterar a célula A1 com valores de uma lista de Z1 até Z10 e gere um arquivo PDF a cada alteração em PTBR. Deixa eu botar aqui de novo. Sempre esqueço aqui de mostrar a nossa apresentação gerada também com inteligência artificial. Então, a ideia é nós gerarmos aqui, então, pegarmos uma coisa que acontece normalmente. Você tem, por exemplo, aqui uma situação que você está querendo gerar uma mala direta, mas pelo Excel, não pelo Word, por exemplo, e você quer mudar apenas o código do cliente ou o nome do cliente, alguma informação você quer mudar, quer gerar em PDF uma a uma. Vamos dizer que tu tem 100. Então você quer ir lá, mudar o código do cliente, muda vários dados usando o PROC-V, por exemplo, e depois você quer imprimir em PDF cada um deles, sem ter que pegar e digitando e fazendo isso manualmente, se eu quero fazer isso com VBA. Então vamos testar para ver qual dos dois vai gerar o código mais correto no VBA ali, então. Vamos lá, vou colocar então o mesmo texto para os dois. Então aqui a gente já tem a questão do código, eles ficam separadinhos aqui, o código fonte do ChatGPT já fica nessa janelinha, tá? E aqui o código do Bard vai ficar assim. Então tem a questão da concatenação, aqui eu já vi que é melhor, tá? A concatenação aqui está bem melhor do que aqui. Deixa eu ver se esse código está correto. Então, vamos ver aqui. Lista, obter a lista de valores. Z1 até Z10. Vamos pegar aqui. Clique para alterar a célula A1 com valores Z1 até Z10. Ok. Z1 até Z10. Contador. Para cada item da lista. Tá? Definir o valor de A1 com o valor que eu tenho aqui da nossa lista. Ok. Tá ótimo. Então, gerar em PDF para cada um deles. Arquivo relatório PDF. Tá ok. Incrementar em 1. Next. Tá ok. Isso aqui está correto. Tá? Olhando assim, está correto esse código. E aqui nós temos aqui com o VB, com o ChatGPT. Então nós temos aqui a situação, vamos ver se ele é um pouco diferente. Está passando o nome define o nome da planilha, define o nosso range. Ele está fazendo uma solução até parecida com aquela, tá? O valor está pegando o cell value, ele está passando para dentro de uma variável antes de passar, então aqui para a célula A1 da planilha. Nome do arquivo, então ele está botando o nome do arquivo aqui. Você pode mudar o nome do arquivo e botar o nome do valor, ele está botando arquivo underline 1, arquivo underline 2, por exemplo, está pegando os códigos que nós temos ali. Aqui também está pegando pelo contador. Aqui ele está formatando, define a configuração da impressão opcional. Pode ajustar conforme suas necessidades, interessante. Aqui ele está mostrando em retrato, mas você pode botar em paisagem também, legal. Ajusta a largura, não ajusta a altura, muito bem. E aqui ele exporta, então, em PDF. Muito bem. Aqui ele está exportando em PDF. PDF. Está exportando em PDF. O nome do arquivo que ele está botando aquele ali. E aqui ele está utilizando... Deixa eu ver se ele utiliza o mesmo tipo de exportação. Export as PDF. E aqui ele está botando Export as Fixed Format. Então ele está fazendo diferente os dois, tá? E depois no final, ele vai passar aqui e vai voltar vai aparecer valor original no final, PDFs gerados com sucesso, mostrar uma mensagenzinha no final. Vamos fazer um teste, né? Vou fazer um teste aqui dentro do nosso Excel para ver o que vai acontecer. Eu vou pegar esse código aqui, vou começar com esse código aqui. Aqui dentro do Excel, eu preparei então aqui, ó, coloquei Z1 até Z10, então tem valores ali. E aqui eu estou fazendo um valor qualquer aleatório, então eu quero ficar mudando ele aqui, ó, 2 imprime, 3 imprime, 4 imprime, é isso aqui. Então você vai clicar, caso não tenha guia desenvolvedor, botão direito aqui, personalizar, daqui personalizar faixa de opções, vai marcar desenvolvedor e ok. Então agora na guia desenvolvedor foi habilitado, você vai clicar em Visual Basic e aqui vai clicar em inserir módulo. No módulo você vai copiar e colar aquele código. Então como eu disse antes, ele não está indentado, né? Não tem nada indentado ali, mas vamos testar. Vou clicar, vou marcar ele aqui, vou apertar Alt e setar para o lado, aliás,
Shift, vou apertar para o lado e encostar aqui, para a gente poder ver, então, comparando com a nossa planilha, vendo o que está acontecendo. E agora vamos testar. F8, então pegou ali a nossa lista. Vai pegar para cada um dos valores da lista e vai mudando, ó, 1, ok. E vou mandar imprimir, então, contador 1, relatório 1, vai mandar gerar. O objeto não aceita essa propriedade ao método. Problema, tá? Então não vou nem olhar o que foi feito aqui, ó, nome, export as PDF. Então ele não está permitindo você fazer isso, ó, ponto, export, ó, não permite, nem tem, tá? Export, ó, não aparece ali pra gente. Então não vai funcionar. Muito bem. Tudo bem. Então esse aqui já deu problema. A gente teria que trabalhar um pouco mais ali com o Google Bard para tentar resolver isso aqui. Dizer para ele, por exemplo, vou dizer que essa linha deu errado. Vamos fazer um teste, então, funcional para ver o que está acontecendo se você estiver trabalhando com ele. Então aqui, ó, deu erro nesta linha. Nesta linha. Vamos ver o que vai acontecer, então. Desculpe, o erro é que você precisa adicionar aspas duplas ao nome do arquivo. O correto deveria ser, então, Active Sheet, relatório, underline, contador, PDF. Será? Vamos testar lá novamente. Então, se ele está dizendo. Vamos testar novamente aqui, então. Ele estava na linha de cima, na verdade, essa situação, né? Mas tudo bem. Então, mesma coisa. Está dizendo que não aceita, o objeto não aceita a propriedade ao método. Então, de novo. Vou mandar para ele aqui, ó, corrija esse código. Vou fazer o que eu faço ali com o ChatGPT às vezes, tá? Direto, ó. Corrija este código. O código está correto, mas é um erro na sintaxe de uma linha. O erro é na linha Active Sheet, tal. A aspas dupla falta ao final do nome do arquivo. O correto deveria ser PDF no final. Tudo bem. Ponto PDF no final novamente. Está ali o PDF no final. Então, quer dizer, ele está mandando fazer o código de novo. Vou pegar de novo. Vou pegar esse código aqui, então. Vamos colar lá direto exatamente como ele está corrigido, conforme ele, né? Vamos colocar de novo aqui o código sem indentação que ele mandou, que ele criou. Tudo bem, vamos testar de novo. Abrir o Excel aqui também para mostrar ali. Se hoje nem vai funcionar, mas então tá ali, ó, mesmo erro de novo. Então não vou nem continuar nessa parte aqui. Não deu certo o código, tá? E ele ficou insistindo, dizendo basicamente que ele está correto, que não tem erro nada ali. E agora vamos pegar então o do ChatGPT. Muito bem. Aqui faltou eu botar para ele qual é a pasta onde ele vai salvar isso, né? Ele vai salvar, acho, mas ele vai salvar em qual pasta ele vai salvar, vai dizer onde ele vai salvar essa pasta. Vou botar aqui também, salve os PDFs na pasta c2.tem PDF. Vou mandar ele também fazer isso no outro, apesar de que o Bard já deu a mensagem errada ali antes. Opa. Vou mandar fazer isso também. Tá? Se ele botar o mesmo código ali na geração do PDF, eu não vou nem utilizar isso aqui. Então, aqui ele gerou. Exporte as PDF, não vai, então deixa. Mas ele colocou ali o caminho, né? Então, ok. Muito bem. Então aqui, vamos pegar esse código que foi feito agora. Vamos copiar e colar diretamente sobre o código que a gente tem aqui, então. E vamos testar. Vou abrir o Excel aqui, então. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, ó, ele vai dar um erro se aparecer aqui. Ele está dizendo aqui, ó, coloca o nome da sua planilha. O nome que eu tenho aqui é planilha 1. Então, eu vou botar planilha 1 aqui. Muito bem, só isso. Tá? Ele está dizendo qual é a planilha que você quer usar ele. Então, vamos lá, na F8. E agora ele vai depurar, então. Então, o diretório onde ele vai criar, se não tiver, ele vai criar. Está dizendo, ó, erro de acesso ao caminho ao diretório. Porque ele já existe, tá? Então, nesse caso aqui, ele está fazendo uma coisa errada. Ele está dizendo que ele está gerando o caminho se não existir ali, se o caminho não existisse, mas ele já existe, ó. Só que ele deu um erro. Então você tem que dizer para ele aqui, ó, de novo. Vou abrir novamente aqui o ChatGPT, botar deu erro, pois já existe o diretório. Isso é interessante também porque nesses erros você vai criando as exceções nele também. Então pode ser que de repente o seu cliente vai utilizar e pode dar o erro porque já existia ali já existia o diretório. Então agora ele está verificando se existe o diretório, olha ali. Ele está gerando o diretório apenas se ele existir, ó. Se o diretório for igual a vazio, ou seja, não existe, então cria. Se não, segue em frente. Então o código foi otimizado agora.
Vamos lá de novo. Vou substituir tudo. Vou colocar de novo. Aqui, opa, faltou, acho que ele não tinha feito tudo ainda quando eu copiei. Muito bem, você tem que tomar cuidado também. Muito bem, então ele criou ali, nome da sua planilha, vou colocar aqui novamente, planilha 1, né? Vou botar aqui, planilha 1, muito bem. Então vamos lá, marcar aqui, e vamos lá, F8. Agora ele não criou porque já existia, tá? E agora ele vai começar então a fazer a geração dos arquivos dentro daquela pasta que eu citei. Vai fazer a formatação, e agora ele vai fazer então a exportação em PDF. Exportou, teoricamente tem um PDF, está ali o arquivo 1. Está ali, ó, 1, né? Foi gerado. Muito bem. Vou mandar, ele vai gerar o próximo. Mudou para 2. Exportou. 3, 4, e aí vai. Até que ele vai chegar no final aqui. Fez tudo, 7, 8, 9, 10. O valor original vai aparecer ali. Tanto faz, o nome que você quiser. Pode botar o texto que você quiser, ele está mandando. E aqui, ó, PDF gerado salvos em c2.temp/pdf. Ok. Perfeito, tá? Então tá ali gerados os arquivos normal, todos eles ali com um númerozinho para cada um deles. Se tivesse um texto, tivesse qualquer outra coisa, ele ia ter gerado, tá? Então aqui ponto para o ChatGPT, ele fez corretamente o que era para ser feito, né? Então, sem problema nenhum, funcionou. Você pode fazer os seus ajustes que você quiser. Muito bem. Enquanto que o Bard não funcionou bem para isso, não. Muito bem. E agora, por favor, crie um banco de dados de exemplo com dados para um mercado em PTBR. Então, eu estou gerando, por exemplo, criando um sistema para um mercado, por exemplo, e eu quero que ele crie a estrutura. Tabela de clientes, tabela de produtos. Eu quero que ele crie para a gente essa estrutura, uma estrutura de exemplo. Então, vê se ele faz. Vamos lá. Então, novamente, aqui. E vou mandar ele fazer, então, os dois. Tanto o Bard quanto o ChatGPT. Então, vamos lá de novo. Fazer o teste aqui. Então, com o modelo de banco de dados, vamos começar por isso. Com o modelo de banco de dados para o mercado PTBR, podemos criar um conjunto de dados que represente alguns produtos e informações associadas. Vamos criar a tabela produtos com as tabelas com os seguintes campos. Tanto ali, tabela produtos. Este é apenas um exemplo na tabela produtos, tá? Então ele gerou isso aqui com os dados de produtos. Mesma coisa aqui, ó, claro, aqui está um banco de dados com os dados de mercado em português. Então, ele pegou e gerou, aqui inclusive com nome, descrição, preço e quantidade, nome, categoria, preço, estoque disponível, tá? Tudo bem. Mas eu quero outros, vamos dizer aqui, ó. Inclusive ele fez aqui uma fonte interessante. Puxando de um outro campo aqui, puxando uma referência, então, do GitHub. Também aqui tem um exemplo de uma referência aqui de um exemplo, tá? Loja Shop. Tá. Crie as outras tabelas para um exemplo de banco de dados para um mercado. Muito bem. Mesma coisa aqui para o ChatGPT. Vamos ver o que ele vai fazer então. Então agora ele começou. Tabela clientes. Criou ali a tabela clientes. Tabela vendas. Tá ok. Criou os campos aqui também. Aqui ele não criou em formato de tabela. Ele criou em formato já de tabela no formato do Access direto, do SQL, na verdade. Tabela clientes, se colocou os types deles, todos eles aqui, tá? Pode ser que, por exemplo, SQL Server, outro. Auto-incremento, ok. Tabela de pedidos, tabela de itens de pedidos. Muito bem. Criou ali e está usando como GitHub ali desse Gabriel aqui, como exemplo também. E esse aqui foi criado, então, a tabela clientes e a tabela vendas, além daquela que a gente já tinha aqui de produtos. Então, as duas estão basicamente corretas. Ele criou, inclusive, com exemplos ali de dados, né? Aqui não tem exemplos de dados, tá? Então, aqui cabe qual você acha mais interessante por enquanto. Muito bem. Então, ele criou ali os exemplos de dados. Muito bem. Vamos continuar, então. Voltando para cá. Agora, cria estrutura no Access SQL, por favor, em PTBR. Então, agora eu estou mandando para ele pegar essa estrutura, essa tabela que eu mandei criar, essa estrutura de banco de dados ali, de exemplo, para ele criar ela, um script em Access, para ele já criar esses arquivos para a gente dentro do Access. Para ele já gerar as tabelas, criar as tabelas, os campos, tudo pronto. Vamos testar nos dois, então.
De novo, vamos abrir aqui então. Vou abrir o nosso Excel para copiar o texto. Cria a estrutura no Access SQL, por favor. Cria aqui. Cria aqui também. Então tá ali, criando a tabela. Create Table. Vamos pegar aqui para ver se os types estão corretos. Claro, cria estrutura SQL para criar a estrutura do banco de dados para o mercado em português. Então tá aqui, gerou. Só que tem que ver se os types vão dar corretos, né? Que aqui, ó, type, ele tá falando alguns types que eu tô desconfiado que não vai funcionar direitinho lá não. Na hora que mandar gerar. Mas vamos tentar gerar. Vou abrir o Access. Vou pegar um só, tá? Para ele testar o tá aqui. Novo banco de dados, então. Database, qualquer uma, só para testar. Uma exibição. Tabela, qualquer coisa. E agora então, eu quero utilizar aqui para utilizar o SQL, tá? Então eu vou criar aqui. Criar. Design de consulta. Modo de exibição SQL. Tá ali. Vou mandar ele executar então e criar uma tabela ali, criar a tabela produtos. Executar. Erro de sintaxe em create table. Então não está correto ali a estrutura, não montou para Access como eu tinha pedido para ele. Vamos verificar se a do chat GPT fez certo. Então cria a tabela de produtos. Vou mandar então no Access. Então aqui, ó. Text, os types estão diferentes. Erro de sintaxe na definição de campo. Erro de sintaxe na definição de campo decimal. Então ele está dizendo que esse decimal está incorreto. Muito bem. Vou dizer para ele. Este campo está incorreto em produtos. Opa, faltou eu botar para ele qual é o campo, né? Stop. Este campo está incorreto em produtos. Vamos ver se ele vai fazer direito agora. Peço desculpas. Moeda decimal, currency. Vamos testar então com o currency que ele mandou ali. Opa, parou. Vamos pegar ele aqui então. Currency, vou dar um executar. Está ali a tabela de produtos criada. Ok? Então ele criou a tabela de produtos, está correto, moeda e tudo mais. Criado aqui automaticamente, inclusive com um campo automático de inteiro aqui em cima, de código de produto, etc. Tá? Então vamos pegar aqui novamente. Ele criou aqui os campos. Vamos pegar os outros que faltam, né? Executar aqui. Vou clicar em design de consulta, executar. Criou a nova tabela, a outra tabela também. Tabela de vendas agora. Inclusive com a chave estrangeira. Vamos ver se vai funcionar. No mecanismo não pode bloquear a tabela produtos, que ela já está aberta. Ok. Executar. Deu certinho. Então vendas ele criou, produtos ele criou, clientes ele criou. Então criou corretamente. Enquanto que o Bard, o Bard não teve ali a sintaxe correta, utilizando então com o Access, né? Inclusive ele utilizou ali como base alguns outros códigos aqui que eu fiquei com dúvida com relação a isso. Se ele usou como base, como fonte, ou simplesmente é um exemplo que ele pegou da internet. Se ele não gerou isso automaticamente. Porque isso aqui foi gerado na hora. Agora esse aqui eu fiquei na dúvida, porque ele mandou referência aqui embaixo. Então, tem essa questão aí, tá? Pra gente pensar. Muito bem, então já teve aqui um problema. Muito bem, e o script SQL para inserir dados de exemplo PTBR. Bom, aí já começa a complicar, porque já ele não criou o anterior, né? Não criou o anterior, então para criar agora vai ficar bem mais difícil ainda. Mas, vou mandar ele gerar. Vamos lá? Então aqui ele tem um insert, está inserindo os dados ali de produtos. Aqui insert produtos. Teoricamente vai dar correto também. Curioso, né? Ele tem que os campos também está utilizando como campos realmente itens de mercado, que é legal, isso é bem interessante, né? Dados de clientes de exemplo aqui também, tá? Insert itens pedido, tá ok, tá? Eu não vou utilizar esse porque foi utilizado como estrutura esse outro aqui, certo? Vamos fazer um teste para ver se vai dar certo. Vou botar aqui e vamos ver se vai executar corretamente esses itens ali. Então, de novo, ali abrir nossa consulta. Vamos botar aqui então o nosso insert. Vamos ver o que vai acontecer. Executar. Ó, ponto e vírgula faltando no final da instrução SQL. Então, está dizendo aqui, ó. Vamos botar de novo. Deu o erro de ponto e vírgula
faltando no final da instrução SQL do primeiro do script inserir na tabela de produtos. Então, eu estou usando linguagem natural aqui, para ele, estou dizendo exatamente qual é o erro ali, em linguagem natural, e vamos ver se ele vai adequar ali o nosso script. Pegando aqui novamente. Ver se ele corrigiu. Ou se está a mesma coisa. Está meio parecido, né? Vou mandar de novo. Mesma coisa, ponto e vírgula faltando no final da instrução SQL. Vamos botar de novo. Aqui, vou botar para ele. Corrija este script. Vamos ver se ele vai conseguir corrigir. Eu acredito que se eu mandar inserir um item só, ele vai dar certo. Eu acho que talvez seja esse o problema dele, tentar inserir vários itens de uma vez, tá? Ele parece estar correto, ó. Ele insere na tabela produtos, tá? Ó. Selecione importante. Tem outras formas de fazer, ele está falando, ó. Para executar script no SQL, pode fazer produtos, inserir produtos, banco de dados externo, outras formas de fazer. Mas eu acredito que o problema seja esse aqui, ó. Que ele inseriu um item só, tá? Pronto. Se eu inserir um item só, ele vai funcionar. Agora, inserir vários de uma vez, daí ele vai dar o erro, né? Em produtos, tá ali o produto já adicionado, né? Estava aberto, então ele ficou aparecendo. Agora, teria que ser um por um, né? Para esses itens ali aparecer, para esses itens serem inclusos ali, tá? Então, tá aqui. Tem um errinho ali. Deu para contornar dessa outra forma aqui, mas ok. Muito bem. Vamos continuar aqui, então. Muito bem. Cria uma conexão em um procedimento para acessar no SQL VBA PTBR. Então, eu estou mandando para ele criar uma conexão com aquele banco de dados que a gente acabou de criar, então, no Access. Vamos ver se funciona. Então, cria uma conexão, procedimento para acessar Excel VBA em PTBR. Esse aqui já é um script mais tranquilo, tá? Que é uma coisa meio padrão que tem na internet. Mas, eu estou mandando conectar com aquela base de dados Access que a gente acabou de criar, né? Então, vai funcionar, ele criou aqui o código, tá? Então, declara as variáveis, objeto referência, corrente workbook e tal, conexão, muito bem. Vou dar uma olhada aqui também. Aqui, é uma coisa interessante, ó, para criar uma conexão em português, você precisa usar a biblioteca Microsoft ActiveX Data Objects ADO. Certifique-se de que a biblioteca esteja em uma versão compatível, está ativada no seu projeto VBA. Deixa eu ver se aqui ele falou alguma coisa. Aqui ele não falou. Isso aqui já é um problema também, porque aqui, se você não conhece, você vai faltar a biblioteca, ele vai dizer que não conseguiu conectar, porque vai faltar a biblioteca, né? Então ele já está avisando antes, ok? E aqui está a nossa conexão toda, inclusive ele está dando aqui um loop mostrando os dados. Então ele está perguntando o caminho do banco de dados, o string de conexão, tá muito bem. A consulta que ele está fazendo, aparentemente, é naquela tabela que a gente acabou de criar, tá? Ó, foram produtos, tá aqui. Ó, record set, criando record set, inclusive está imprimindo eles ali embaixo no debug para a gente ver ali os campos, tá? Depois ele fecha e conexão ok. Aqui, cria conexão com o banco de dados, define a conexão e abre. Só. Ele só faz exatamente o que foi solicitado. Aqui no VB, aqui no código do ChatGPT, ele está criando uma conexão bem mais interessante, né? Está criando ali com separadinho, mais identado, separado, detalhado, aqui o que cada um faz, correto? Então aqui ele está falando também com relação à conexão aqui em cima, Microsoft Data Objects, então, ok. E aqui nós não temos essa situação, não está mostrando aqui, né? Ele está mostrando o driver, deixa eu ver se o driver está correto. Connection string, string de conexão. Esse aqui muito provavelmente vai dar erro, até por questão do driver de conexão e tudo mais aqui. É bem possível que dê problema. E aqui ele está falando direitinho provider, data source e tal, que é um padrão que se utiliza quando a gente faz uma conexão com o Access, tá? Provider MySQL, Microsoft, ACI.db. Então, aqui eu já acho bem mais difícil a gente pegar e ajustar esse código. Então, eu já não
Eu não vou nem testar isso aqui porque vai dar... Provavelmente não vai conectar, né? Mas, porque ele está falando o driver, ele não está passando o driver para a gente certinho ali, e aqui ele já passa corretinho em conexão com o driver, então mais fácil a gente trabalhar dessa forma, tá? Então aqui o Bard também ficou para trás com relação ao nosso código fonte. Muito bem. Então tá, se eu quiser conectar, né, só para mostrar, posso copiar ele aqui, vim aqui no nosso VB então, vou colocar aqui para baixo, fechar isso aqui, fazer a conexão então com aquele banco de dados que a gente criou lá. Banco de dados, deixa eu salvar ele em algum lugar aqui, não sei onde que eu salvei ele. C, URSS, clientes, tá muito lugar muito bom. Salvar objeto como, salvar como, não. Salvar dados como, salvar como, não, ok. Pegar onde que ele criou aquele banco de dados. Tanto ali, base de dados 5 que foi criada hoje, essa aqui de cima, 5.acdb. Muito bem. Tanto aqui, essa que foi criada, então eu vou pegar para ele ali. Botão direito, propriedades, C users clientes, vou pegar aqui. E vamos mudar aqui então no nosso caminho do banco de dados que está aparecendo aqui, ó. Caminho do banco de dados. Vou botar aqui. E vou botar o nome dele aqui, .ccdb. Muito bem. Tá ali. Testar a conexão então. De novo, vou abrir aqui só o VBA, na verdade. Vou abrir aqui e vamos conectar. Eu já deixei aqui embaixo a verificação imediata aberta, Ctrl G, se não tiver a tua aberta aí. Ctrl G, então já abriu aqui, já conectou. Deixa eu ver se está tudo fechadinho, tá ok. Vamos mandar ele fazer a conexão. Então aqui, Select from Produtos, opa, depure. Então o que ele mandou aqui, ó, não foi possível conectar, o arquivo já está em uso. Vou fechar ele aqui. Vamos de novo. Vou conectar então, abriu a conexão, vai fazer a consulta ali, abriu então, e agora vai começar a aparecer o debug ali se tiver, ó. Então produto 1 já apareceu, que é o único que a gente tem cadastrado, né, o nome que a gente colocou do arroz, categoria alimentos, exatamente aquele item que a gente tinha criado no nosso banco de dados. Então isso é legal que ele também continuou da onde a gente parou. Ele criou os itens, primeiro ele criou um exemplo, depois criou o script, depois criou o script de inserir, e depois agora criou o código que conecta, e agora está fazendo um exemplo também com esses dados. Está conectando aqui, tá fechando, fechou a conexão, está correto. Então o código não precisa fazer nada nele, já está funcionando, e aqui você poderia fazer o que você quisesse com esses dados depois conectado. Então tá ok, funcionou perfeito. Agora vamos continuar aqui no nosso apresentação. Crie um poema sobre Excel em PTBR. Então, vou fazer um teste agora, vendo a capacidade de criação de outros textos, textual dele, para criar alguma coisa com criatividade, por exemplo. Tá? A gente já sabe que o ChatGPT faz isso muito bem. Vamos tentar no BERT também. Vou abrir aqui. Cria um poema, então. Muito bem. Coloquei aqui e vamos criar. Vê que o tempo de processamento ele parece muito parecido entre os dois. Né? Um começa antes, o começa depois, mas ele não é uma coisa demorada. Então veja aqui o exemplo, né? Ele fez um poema curto, ao que seria de mim sem você, usar minhas finanças, você é um verdadeiro amigo, Brian do Excel, você é o melhor software do mundo. O legal, a Google está dizendo que o Excel é o melhor software do mundo, nesse caso aqui, acima do Google Sheets. Não fui eu que falei, foi ele. E aqui nós temos então do ChatGPT, bem mais denso, né? No vasto mundo das planilhas, Excel brilha, é uma maravilha. E interessante que ele sempre tem um começo, meio e fim. Né? Tanto um quanto o outro foram bem feitos, aparentemente, ali. Né? Você pode dar uma lida ali, se quiser. Para ali, pode testar. Também ele vai criar um outro texto para você. Se mandar fazer de volta, ele vai mandar um outro texto, vai criar um novo texto. Mas é interessante também para a gente mostrar como ele cria também textos aqui e a comparação entre os dois. E por fim, quem é melhor, Bard ou ChatGPT? Vamos perguntar para o Bard e para o ChatGPT ver o que eles acham. Vamos ver o que acontece. Ó, quem é melhor, Bard ou ChatGPT? Vou até facilitar, tá? Vou colocar Google Bard. Interrogação. Vamos lá? Vamos aqui. Muito bem.
Como modelo de linguagem, sou o ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, tal. Por outro lado, o Google Bard não é um modelo de linguagem reconhecido até a minha data corte 2021, tá? Isso é interessante. Então, ele está falando que ele não tem ainda conhecimento com relação. Então, aqui, ó, em resumo, não é possível comparar diretamente o Google Bard comigo, pois não tenho informações sobre esse modelo específico. Tá, ok. E com relação aqui ao Bard ChatGPT, ele fala, ambos são modelos de linguagens grandes, também conhecidos como IA, conversacional, ou chatbot treinado para ser informativo e abrangente. São treinados uma enorme quantidade de dados, gerar texto semelhante ao humano em resposta a uma ampla gama de prompts e perguntas. No entanto, há algumas diferenças importantes dos dois modelos. Bard é um modelo de linguagem factual do Google AI, treinado em um enorme conjunto de dados de texto e código. Ele pode gerar textos, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder suas perguntas de forma informativa. O ChatGPT é uma linguagem natural desenvolvida pela OpenAI, treinado em um conjunto de dados de texto, código semelhante ao Bard, mas é projetado especificamente para ser conversacional. Isso significa que o ChatGPT é melhor em gerar respostas que sejam envolventes e interessantes, enquanto o Bard é melhor em gerar respostas que sejam precisas e informativas. Em última análise, o melhor modelo para você dependerá das suas necessidades, tal. Se você precisa de um modelo que possa fornecer informações precisas e factuais, Bard é uma boa escolha. Se você precisa de um modelo que possa gerar respostas envolventes e interessantes, ChatGPT é uma boa escolha. Bom, tá ali o retorno, né, dos dois. Interessante que o ChatGPT deu ali os retornos que a gente precisava, montou o que a gente precisava, desenvolveu aqui com linguagem de programação, ficou bem melhor, realmente. Quando a gente tratava do Excel ali, os dois meio que empataram. Mas com relação quando a gente trabalhou com linguagem de programação em VBA, ele foi bem mais informativo, disse ali os pontos que a gente precisava, inclusive com relação a marcar ali quais são as bibliotecas que eram necessárias, e também mostrou os caminhos certinho no Excel, bem detalhadamente. Enquanto que o Google Bard ainda pecou com relação a isso. Claro que está sendo desenvolvido, né? Está sempre em desenvolvimento. Aqui, partes que me chamaram a atenção também foi a parte de não estar identado, também não está aqui como highlight, né, mostrando aqui os campos corretamente ali. Então, a linguagem não ficou. Eu também não consigo copiar e colar ele, né? Aqui já ficou em highlight com o campo de SQL, mas aqui o VBA talvez não seja um código-fonte dele. Talvez seja por isso que ele não tenha criado também. Mas ele já criou aqui, né? Insert, também não criou insert em Access. Então, tem vários pontos ali que o Google Bard ainda talvez não esteja alcançando, ou talvez não seja feito para isso. Mas que o ChatGPT já faz e faz muito bem no meu ponto de vista. Enquanto que também teve situações que eu fiz outros testes, onde o Google Bard, eu falava para ele, olha, tá errado isso aqui. E ele me ficava dizendo, não, ó, tá certo, ou senão no último caso ele ainda dizia para reiniciar o Microsoft Excel. Como se isso fosse resolver o problema, por exemplo, de uma fórmula, ou de uma função que eu mandei para ele. Tá? Então, por enquanto, na minha última análise, eu diria que o ChatGPT, por enquanto, ainda é a melhor linguagem de IA que eu conheço para a gente poder trabalhar com ela e desenvolver a quatro mãos, aí a gente poder trabalhar com ela para ajudar no nosso desenvolvimento, nas nossas situações cotidianas aí do Excel ou até desenvolvimentos mais complexos. Ao longo desse vídeo eu mostrei para vocês, então, várias comparações entre o ChatGPT e também o Google Bard. Podemos comparar as respostas ali, identificar qual delas está mais madura para nos ajudar no dia a dia, então, do nosso trabalho. Daí você pode tirar suas conclusões ali. A minha, como você pode notar ao longo desse vídeo, foi o ChatGPT, ele está melhor, está atendendo melhor no momento, né? Mas, de repente, o Google Bard pode, de repente, sair desenvolvendo melhor ao longo do tempo. Lembrando que ali nós temos a base de dados congelada do ChatGPT até 2021, e nós temos ali a do Google Bard, que, teoricamente, ele está sempre atualizando, está sempre buscando dados atuais, tanto é que quando eu perguntei do ChatGPT, ele já respondeu e disse que fez a comparação entre as duas, tá? Mas as respostas ainda realmente não estão ajudando tanto no momento. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser nosso aluno no curso Excel Completo, uma formação profissional em Excel, que vai desde o Excel básico até a programação VBA. Nele você vai ter Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas. Você vai ter também a parte de programação VBA para automatizar suas tarefas, e tudo isso com o intuito de deixar você profissional no uso do Excel, te destacar na empresa
conseguir aquele aumento que você deseja, aquela visibilidade que você merece na sua empresa. O curso ele é vitalício, criado por profissionais que são MVP Microsoft e também consultores com larga experiência no mercado. Tudo isso com acesso vitalício, imediato e 24/7, o que significa que pode acessar em qualquer dia, horário local, em qualquer aparelho, celular, computador, tablet, na empresa, em casa, onde você estiver, pode estudar e aprender conosco, tá bom? Então é isso, eu deixei o link aqui embaixo na descrição, tanto dessa planilha, como também do nosso curso, a nossa formação de Excel completa, para você conhecer. Tudo isso em 10 vezes sem juros, lembrando isso, em 10 vezes sem juros, muito mais barato que a Netflix e acesso vitalício para sempre para você. Ok, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo.